Seja bem-vindo à Casa do Seguro Garantia. Pode entrar. Seja bem-vindo à Casa do Seguro Garantia. Pode entrar. Hoje a gente vai falar sobre a nova lei de licitações e o primeiro edital com cláusula de retomada. A gente sabe que o Brasil tem um total de 8,6 mil empreendimentos paralisados, de um total de 21 mil obras existentes, de acordo com o painel de obras do TCU em 2023. O primeiro edital com cláusula de retomada foi publicado no estado do Mato Grosso e a gente vai debatê-lo hoje. A gente está começando o nosso podcast com a ilustre presença do Rafael Bertramello. Ele que é diretor de subscrição de seguro-garantia da Chubb, advogado de formação, pós-graduado em processo civil pela PUC São Paulo, pós-graduado em licitação, contrato e orçamento público pela USP e professor convidado da Escola de Negócios e Seguros. Seja bem-vindo, Rafa. Prazer ter você aqui. Hoje a gente vai conversar sobre a nova lei de licitações e o primeiro edital com previsão de cláusula de retomada, um tema extremamente relevante, tendo em vista que o Brasil tem um total de 8,6 mil empreendimentos paralisados, de um total de 21 mil obras existentes, de acordo com o painel de obras do TCU em 2023. Rafa, conta um pouquinho como que foi essas discussões relacionadas à construção do edital, à atuação das federações. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui nesse episódio de inauguração. Uma honra participar. Parabéns pela iniciativa. Nosso mercado de seguros, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui, né? Precisa de iniciativas como essa para promover e difundir a cultura do seguro, trazer conhecimento, conteúdo de qualidade. Então, parabéns pela iniciativa. Estou muito feliz e honrado pelo convite de estar participando. Bom, vamos lá. Cenário trágico esse, né? De tantas obras paralisadas, quase 40% das obras paralisadas só em nível federal no Brasil e uma mudança bastante significativa da lei de licitações e contratos públicos. A gente sabe que obra, obviamente, nem todas as obras estão dentro do guarda-chuva dessa lei de licitações. A gente tem lei de concessões, a gente tem lei da parceria público-privada, mas a lei de licitação é um instrumento relevantíssimo para as obras no país. E a mudança, justamente esse pano de fundo, esse contexto que você trouxe, que ensejou a mudança da 866 para 14133, para trazer um papel muito mais protagonista do seguro-garantia de cumprimento de contrato na nova lei versus a lei anterior, e basicamente inserir o que a gente chama de cláusula de retomada, ou o famoso step-in, né, como se diz fora em outros países, para que o produto de seguro-garantia, que nada mais é do que uma garantia contratual oferecida pelo contratado pela administração pública, de que ele vai concluir aquele contrato no tempo, no modo que foi e no preço que foi licitado, de acordo com o edital de licitação. E essa mudança, a gente está chamando de nova lei de licitações, não é tão nova assim, de 2021 para cá, nova porque foi né, o seu início efetivo de vigência, de eficácia, se sente mais agora a partir desse ano, porque a lei anterior ela até tinha o seguro-garantia como uma das hipóteses, como uma das formas de garantia, mas ela previa um percentual tímido em relação ao valor do contrato como percentual de garantia. Então a gente tinha 5% do valor do contrato como percentual de garantia em relação ao valor do contrato, que é um percentual, digamos, razoável e talvez até suficiente para contratos de menor complexidade, contratos de prestação de serviço, contratos de fornecimento de bens mais simples, mas que era claramente insuficiente para aqueles contratos de obras e serviços de engenharia, né? Para os contratos mais relacionados à infraestrutura. Então a nova lei vem e traz uma previsão de que o seguro-garantia agora, primeiro, ele pode ter o valor de até 30% do valor do contrato, primeira e substancial mudança. Na lei anterior, o 5, que era a regra, podia chegar até 10, quando se tratava de uma obra de serviço de engenharia cuja complexidade exigia esse aumento, mas ainda assim insuficiente. Então agora ele pode ser de até 30, com a tal da cláusula de retomada, a cláusula de step-in,
que num resumo aqui introdutório, basicamente obriga a seguradora, como emissora da garantia, e obviamente a seguradora, e a gente pode comentar depois mais no detalhe, que faz uma análise do contratado pela administração pública, se ele tem experiência, se ele tem condição econômico-financeira de cumprimento daquele contrato, se ele vai cumprir, e a seguradora ao emitir essa apólice atestando que ele cumprirá o contrato da forma como acordada. Caso esse contrato não seja cumprido, a obrigação passa a ser da seguradora de ou indenizar 100% do valor da garantia ao Estado, ou assumir, e esse é o objetivo primordial da lei, assumir a conclusão do contrato com o objetivo de concluí-lo sem prejuízo à administração pública, endereçando 2 problemas. As obras inacabadas, né? O seguro não vem para resolver, infelizmente, essas 8 mil obras já paralisadas, né? Mas vem para reduzir esses percentuais, buscar que não haja mais obras paralisadas no país, primeiro ponto. E segundo, os custos também do Estado com o aumento do custo das obras que não decorram das situações normais de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, revisão de preço como é normal. Então, a nova lei traz esse papel de protagonista para o seguro garantia nas obras de grande vulto, que para fins federais são as obras acima de R$200 milhões. Esse valor é atualizado anualmente, tá? A gente está acho que em 228 milhões, salvo engano. E pelo menos para nível federal, esse valor de obras, serviços de engenharia acima desse patamar podem contar com o seguro garantia com cláusula de retomada. E como que... Conta um pouquinho da sua experiência desse desdobramento e do trabalho feito pelo governo do Mato Grosso. Legal. Bom, primeiro assim, a lei, e a gente sabe que nem toda lei nasce perfeita. A lei trouxe alguns desafios de implementação desse produto de seguro, que embora não fosse novidade no sentido de já existir sim cláusula de retomada em seguro garantia, a experiência, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, existe lá um seguro de término de obra, né, que tem algumas semelhanças, embora a complexidade seja diferente, os percentuais sejam diferentes, a lei trouxe alguns desafios que precisavam ser superados mediante interpretação da lei, uma interpretação, como toda interpretação é sistemática, olhando princípios, olhando qual é a finalidade do legislador. E de maneira pioneira, de fato, o estado do Mato Grosso foi o estado que se antecipou, procurou o mercado segurador e disse, olha, tem um instrumento aqui que pode ajudar a resolver esse mundaréu de obras inacabadas. Como é que esse produto funciona? A gente tem aqui uma série de dúvidas sobre o produto que não estão respondidas diretamente com a lei, precisamos conhecer um pouco mais. E aí, esse trabalho conjunto que foi realizado envolvendo a Federação de Seguradoras, a Federação de Resseguradoras, num diálogo construído por quase um ano junto com o Estado de Mato Grosso, diálogo de alto nível, técnico, focado na solução e na criação no desenho de um produto efetivo que atendesse ao interesse da administração pública e da sociedade em primeiro lugar, resultou 2 coisas. Primeira, um clausulado de apólice, né, que passa a ser adotado nos editais do Estado do Mato Grosso para obras e serviços de engenharia para os quais eles desejem cláusula de retomada. Esse clausulado de apólice já traz ali resposta a algumas dúvidas, né, que surgiram do debate, da discussão da nova lei, e também o enquadramento à realidade econômico-financeira do Estado. Porque em nível federal a gente fala de R$200 milhões de obras de grande vulto, 228 no valor mais atualizado. Para o estado de Mato Grosso, e obviamente para cada estado, pode ser que a realidade não seja essa. Então o estado de Mato Grosso também, ano passado, publicou uma lei reconhecendo que naquele estado as obras de grande vulto são aquelas acima de R$50 milhões. Né? Acima de R$50 milhões se pode seguro garantia com cláusula de retomada. E, como comentei, depois desses longos meses de muita conversa e trabalho, se chegou num clausulado de apólice para esse novo produto no Brasil. Bacana. Quando a gente olha para nova lei de licitações, eu pontuaria assim, alguns pontos principais, né, que o mercado endereçou como pontos de atenção, né?
Acho que o primeiro era a palavra até antes dos 30%, né? Acho que isso foi bastante discutido. O segundo seria com relação à retomada sem estar vinculada a projetos de grande vulto. E sabe-se no mercado que já existiu a aplicação não de acordo com a intenção da legislação, ou seja, um contrato de menor expressão, com a cláusula de retomada, em que a seguradora fez uma aceitação, provavelmente através de um sistema automático de análise, e que, de repente, recebeu um documento para assinar como interveniente anuente. O que fugiria muito do objetivo, né, dessa nova legislação. E que, no limite, poderia levar até o mercado segurador, né, se não existisse esse direcionamento para esse esforço de retomada, porque traz várias implicações, né, de acompanhamento, de participação como interveniente anuente no contrato. E se isso fosse extensivo a qualquer tamanho de contrato, talvez fosse inexequível pelas seguradoras, porque não teria capacidade operacional de processar um volume expressivo de contratos. Então, teve esse primeiro caso, né, que apareceu, e a seguradora foi surpreendida para assinar como interveniente anuente. E me parece ser, em função do artigo que traz a previsão de retomada, não está vinculado com o artigo que traz o projeto de grande vulto. Então, o projeto de grande vulto, sim, se refere à importância, ao limite da garantia, limite máximo de garantia de 30%, mas o contrário não acontece. Quando você fala da cláusula de retomada, ela é independente, é um artigo independente. O terceiro aspecto da nova lei de licitações, que eu acho que foi um ponto de atenção do mercado, é a extensão de responsabilidade da seguradora. Né? Então, quando ela entra como interveniente anuente, com a extensão de responsabilidade sobre as obrigações trabalhistas e previdenciárias. E com relação, eu acho que a lei, ela trouxe dois cenários. O cenário em que a seguradora indeniza na integralidade do limite máximo de garantia, e o cenário em que ela retoma e conclui o projeto. Mas e o cenário que ela retoma e não conclui o projeto? Então, esse terceiro cenário não foi considerado originalmente na nova lei de licitações, e eu acho interessante depois a gente pontuar como isso foi endereçado dentro desse primeiro edital. E o quarto aspecto que eu gostaria de compartilhar é a parte operacional, né? Então, tudo bem, interessante a questão da retomada, mas como que a gente operacionaliza isso? A seguradora, ela entra como contratada na substituição, né, no inadimplemento da obrigação contratual pelo tomador, caracterização do sinistro e a subsequente retomada pela seguradora, através de um substituto. A lei, ela deixa alguns espaços para serem trabalhados, que seria quem seria, então, essa contraparte. A seguradora, dentro do seu KNAI, né, das suas atividades previstas, ela não vai ter o KNAI respectivo à construção civil, então, emissão de nota pela seguradora para esse objeto, enfim, tem uma série de detalhes que o tombamento disso, sob o aspecto operacional, precisa ser trabalhado e depurado. E eu acho que foi interessante como esse edital endereçou alguns desses pontos. Então, por isso eu estou levantando eles. E um outro ponto que também tem a ver com esse aspecto operacional é que existe um período interino entre o término do contrato, a rescisão contratual e a retomada. E a administração desse canteiro, quem se torna responsável, né, em manter a segurança do local. Exato, né? A disponibilidade dos materiais que foram comprados, enfim, toda a segurança desse canteiro de quem seria a responsabilidade. Então, são aspectos operacionais que são desdobramentos dessa retomada que
Eu queria... Bem, esses são os pontos principais, né, que eu trouxe acho da nova lei. Se você quiser pontuar algum também que eu não tenha mencionado, fica à vontade. Legal. Eu fui anotando aqui, talvez eu tenha pulado um. Então, vou na ordem, se eu faltar algum, você me relembra. Vamos começar pelo percentual. O percentual foi realmente uma polêmica quando se saiu a redação no até 30. E por que polêmica? A gente tem experiência, o mercado tem experiência em outros países com cláusula de retomada de obra. A gente costuma citar muito o exemplo dos Estados Unidos, onde em alguns estados o percentual da garantia é de 200%. 100% para retomada, 100% para o pagamento de multas, né, e obrigações acessórias. Mas temos o Canadá com 50%, que é uma realidade um pouco mais próxima dos 30%, do até 30% que chegou ao modelo brasileiro. Quais são as preocupações por detrás do percentual? E o mercado, a princípio, estava preocupado mais com até, ou seja, que seria melhor colocar em 30% do que até 30%, porque de fato, por análise técnica, por estudos de quanto se custava retomar um contrato, e aí naturalmente, mesmo excluindo o direito a reequilíbrio econômico financeiro, que a gente sabe que não, é um direito que se leva também algum tempo para o reconhecimento, em situações muito específicas, dependendo do contrato a contrato, e a revisão de preço, você tem outros fatores, né, como por exemplo inflação, como o custo da mão de obra, que tendem a levar custo da tecnologia, enfim, disponibilidade de insumos, tende a levar o contrato a maior. Então, até 30 foi embasado para, olha, não serão cumpridos ou retomados 100% dos contratos, mas sim a grande maioria, né, acima dos 90%, seriam retomados caso houvesse a previsão de 30% do valor. O até 30 traz uma subjetividade e traz uma certa insegurança de como é que esse produto vai se comportar, os editais vão se comportar, que a gente só vai entender na prática com o avanço. O Estado de Mato Grosso deu um primeiro passo importante, entendendo toda essa lógica, esse racional e prevendo um percentual compatível com a finalidade da lei, que é retomar a obra, porque, como você bem comentou, se você coloca 5%, que é o que a lei a princípio autoriza, 5% com uma cláusula de retomada, você não cumpre a finalidade legislativa, você vai provavelmente continuar tendo uma obra inacabada e, pior, você transforma essa garantia numa espécie de pagamento de multa. E você traz mais liquidez para o instrumento, porque ele se torna um instrumento de pagamento, mas você não traz a finalidade de conclusão, né, da obra. A seguradora, claro, qual seria a lógica? Cabe à seguradora escolher se retoma ou se efetua o pagamento. Ela vai orçar quanto custa concluir a obra. E aí, de maneira didática, para os nossos ouvintes, se eu tenho um contrato de 100, vale 100 esse contrato. O contrato ele foi performado, foi cumprido 50% dele. Vamos imaginar nesse meu exemplo hipotético para simplificar as contas, que o avanço físico-financeiro é de 50%, o Estado tem 50% no bolso para a conclusão desse contrato. Esse contrato é rescindido por um inadimplemento, e aqui o inadimplemento pode ser por qualquer outra razão que não esse avanço, e nesse momento a seguradora vai orçar a conclusão do contrato. E aí entra o primeiro conceito de definição de sobrecusto, de prejuízo indenizável em seguro-garantia, que é, bom, quanto custa para concluir esse contrato? Se custa 60 para concluir o contrato, o sobrecusto, o prejuízo é de 10. Os 50 inicialmente orçados pelo Estado serão pagos para a conclusão desse contrato, a seguradora aporta 10. Então, nesse exemplo... 10 parte de 100, 10 parte de 100, exato. A garantia seria de 30, então você teria um espaço, para que o contrato, o custo de conclusão desse contrato chegasse a 80, no exemplo de uma garantia de 30% emitida no início desse contrato. Quanto mais se reduz, mais provável que a garantia não seja suficiente para a conclusão, e aí traz a liquidez que você menciona. Então esse percentual de até 30, embora não seja ideal, ele também contempla uma outra preocupação que faz parte do amadurecimento desse mercado, que é a própria aprovação de limites às empresas tomadoras que costumavam contratar uma apólice por 5% e agora, né, nesses casos específicos de obras e serviços de engenharia de grande vulto, vão contratar uma apólice de 30%. Se mantido o mesmo preço, o custo aumentou, porque a base de exposição da seguradora é maior. Ela tinha exposição a 5, tem exposição a 30. Ainda que o custo percentual fosse o mesmo, obviamente é mais cara a contratação, e esse preço
ele, claro, acaba sendo incluído no BDI, na planilha de preços do segurado. O segurado, afinal, quando apresenta o projeto, a modelagem, ele traz ali o custo da garantia embutido, né? Mas isso não muda o fato de que seria um desafio essa capacidade creditícia para as empresas, para o volume de contratos que ela tem. Então, os 30%, se chegou até 30%, num processo, digamos, muito democrático no Congresso Nacional, ouvindo todas as partes envolvidas, para que o gestor público possa, de maneira justificada, técnica, em cada caso, decidir pelo melhor percentual, embora, antecipando minha visão pessoal aqui, dificilmente um percentual menor, né, inferior a 30%, indica viabilidade. Nesse aspecto, eu acho interessante também uma consideração com relação à responsabilidade do agente da administração pública na definição do percentual. Porque como a legislação dá essa elasticidade, né, que ele poderia chegar até 30%, poderia ele ser responsabilizado em caso de insuficiência do valor da garantia para uma possível retomada? Então, se foi constituído, por exemplo, o valor da previsão no edital de 15%, e que isso seja insuficiente para a retomada, e existe então a indenização, mas que não vai ser suficiente para a conclusão daquele projeto. Poderia ser o agente da administração pública, a equipe, né, responsável pela construção do edital, responsabilizada por essa insuficiência de garantia? Acho que a lei faculta ao administrador público escolher o percentual. Então, ele tem ali um ato discricionário de decidir qual o percentual de garantia. Cabe à seguradora retomar ou não, tomar a decisão pela retomada ou não, mesmo que o percentual seja de 30%. Eu diria que é importante ao administrador público, obviamente, tomar a decisão do percentual baseado em estudos técnicos, né, de maneira bastante fundamentada, embora exista esse ato seria o ponto discricionário. Mas, meu ponto de vista acho que precisa ser, de fato, fundamentado. E, claro, sim, obedece mais ao interesse público e à sociedade uma apólice que tenha a capacidade, o potencial, o limite mais propício à retomada. Né? Mas pode ser que num projeto ou outro específico, por razões fundamentadas, se chegue a um percentual menor, como permite a lei. Como permite a lei. Os outros pontos, então esse é o primeiro ponto com relação à elasticidade, né, de até 30%. Desculpa te cortar, mas os 5% com a retomada é algo que, assim, transforma a garantia em valor de multa. Exemplo que você trouxe. E aqui, inclusive, vou pegar minha colinha aqui da lei. Esse é um argumento interessante. Quando a gente olha o artigo 100, né, que você mencionou, é o 99 e o 102. 102, isso. Que o 99 fala. O 102 fala da retomada, né? Exato. 99 fala, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia. Então aqui é protagonismo para o seguro-garantia, com a cláusula de retomada prevista no 102 em percentual equivalente a até 30% do valor inicial do contrato. E o 102, ele fala na contratação de obras e serviços de engenharia, aqui ele não faz referência. Ele não faz referência, exato. Grande vulto ou não. Então ele fica independente, né? Exato. Ao passo que quando define que é grande vulto se remete ao 102, o 102 ele fica independente, sendo passível de ser exigido a cláusula de retomada em contratos de menor porte. Exato. E aí eu acho que tem que ter uma atenção do mercado segurador nesse processo, principalmente que a gente acompanha o mercado de aceitação através de portais, instrumentos digitais. Sim, sem dúvida. A interpretação, embora ainda exista alguma divergência, a interpretação Rafa, deixa eu vender meu peixe. Aqui é importante a gente pensar no papel de um corretor especialista em seguro-garantia. Sem dúvida. E essa diferença entre o 99 e o 102 já rendeu muitas discussões acadêmicas. Me parece que a maioria tem caminhado para o sentido de que não faz sentido ter uma cláusula de retomada para um contrato que não seja enquadrado como de grande vulto. Acho que teria aceitação do mercado. Assim, esse caso, provavelmente, a seguradora, quando chamada a assinar o contrato como interveniente anuente, provavelmente se ela se recusar, teria um sinistro na garantia de proposta. Exato.
Esse é um ponto importante, né? A seguradora emite a garantia de proposta, e aqui, não sei se eu estou adiantando algum ponto que você vai trazer, mas do processo de análise. A seguradora emitiu a garantia de proposta. Como a gente sabe, caso a garantia de performance não seja oferecida e aceita para que o contrato seja assinado, e a nova lei traz um prazo de que o poder público, na verdade, ele tem 30 dias para oferecimento da apólice, ele vai analisar a apólice para saber se ela está de acordo com o edital e o contrato antes de assinar, e caso não esteja e o contrato não seja assinado, a garantia de proposta possa ser executada, nesse momento a seguradora também vai ali fazer um double check, digamos, né, do processo de análise da garantia contratual em relação a todas as obrigações do contrato, a assinatura do contrato como interveniente anuente. Caso não emita a apólice, caso não exista uma apólice ou uma garantia em substituição a ela, a garantia de proposta seria sinistrada. Mas esse seria 1% do valor do contrato e não os 30%, então... Sim, mas é ruim para a administração pública, né? Porque... De sinalizar a administração pública, na verdade, sinaliza desde a garantia de proposta, Sim. né? Mas é o segundo momento em que também se tem a oportunidade desse filtro, né, ser realizado para que o melhor contratado seja selecionado com vistas à conclusão do contrato. O terceiro ponto de atenção com relação à nova lei de licitações e que foi endereçado nesse edital é com relação à extensão de responsabilidade da seguradora. E aqui eu dividiria em dois blocos. Primeiro, na questão da extensão de responsabilidade sobre o aspecto trabalhista e previdenciário, por ser interveniente anuente, parte do contrato, ela poder ser chamada lide no eventual processo trabalhista contra o tomador. E no segundo ponto, em caso de retomada e não conclusão, que foi um pouquinho do que a gente conversou, que o artigo 102 da nova lei de licitações, ele traz dois aspectos, né? Então, o aspecto de indenização na integralidade do valor da garantia, em caso, se for essa a opção da seguradora, ou então a retomada da obra e conclusão da obra. E aí o terceiro cenário seria a retomada, mas a não conclusão por algum aspecto, e como que isso seria endereçado com relação à extensão de responsabilidade. Seria essa responsabilidade ilimitada? Então essa foi uma preocupação quando da publicação da nova lei de licitações, e eu acho que foi endereçada dentro desse edital, exato. Aqui talvez seja o ponto mais sensível quando a gente olha do ponto de vista de mercado seguro, apetite de risco para esse tipo de contrato. Porque, de fato, primeiro ponto basilar, quando a gente olha a regulamentação dos seguros, a própria estrutura de solvência do mercado, como o mercado é organizado, e a gente vai lá para o Decreto 73 de 1966 e olha o que a seguradora pode e não pode fazer, obviamente a seguradora não pode empreender em setor de construção civil, em obras de serviços de engenharia. Ou seja, o negócio dela é seguro, o negócio dela é atuarial, o negócio dela é tomar risco e assumir risco calculado, pulverizar esse risco no mercado de resseguros e responder pela soma financeira correspondente ao prejuízo, né, a indenização. O seguro-garantia, por outro lado, ele tem um papel ou uma natureza de obrigação de fazer. Ele assegura uma obrigação de fazer, que seja construir, prestar, fabricar, fornecer, com, historicamente, desde o seu nascimento, a possibilidade de que a seguradora indenize os prejuízos ou cumpra, ou execute a obrigação. Mas isso não desfigura a limitação a limitação de responsabilidade que a seguradora tem até a importância segurada, como a gente chama, pela apólice. Isso é uma premissa básica para o funcionamento do sistema como um todo. Então, quando a gente olha a decisão da seguradora por ou efetuar o pagamento total da importância segurada, né, que seria uma saída, um way out ali, de caso ela constate de que o custo para a retomada vai ser muito superior à importância segurada, vai ser superior à importância segurada. Por outro lado, quando a seguradora decide pela retomada, ela a responsabilidade dela está limitada ao limite máximo de garantia, como está previsto ali no edital.
E a lei, de fato, tem alguns aspectos cinzentos, algumas zonas cinzentas que foram trabalhadas nesse edital. Vamos dar um exemplo de alguns e a gente pode ir aprofundando. Você trouxe o trabalhista, por exemplo, e veja que a responsabilidade ela é não só em relação ao tomador originário, ou contratado originário, quanto ao substituto. Sim, porque nas duas ela vai ser parte no contrato. Exato. Na primeira, ela assegurou as obrigações do contratado originário, que a gente chama de tomador, para o contrato. Se ele deixar de pagar funcionário, por exemplo, e esses funcionários eventualmente, e houver na apólice uma cobertura trabalhista, depois a gente pode entrar um pouquinho no porquê que esse edital não trouxe, parte da importância segurada seria consumida com as verbas trabalhistas desse primeiro contrato. Né? A exemplo de outras obrigações, por exemplo, previdenciárias. Assim como, figurando como interveniente anuente numa relação de escolher o substituto e aproximá-lo do segurado, do Estado, para assinatura, também poderia ter aqui algum questionamento em relação à obrigação trabalhista do substituto. E aí, claro, o trabalhista é o primeiro passo, mas tem também aspectos ambientais, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade comercial pelos fornecedores, etc, etc. Então, eu acho que esse edital endereçou bem esse ponto, porque, e aí voltando sempre para o objetivo da lei. O objetivo da lei é ter importância segurada suficiente para que a obra seja concluída. Há muitos interesses envolvidos nesse cenário contratual e, sem dúvida, é relevantíssimo o interesse e a cobertura também dos trabalhadores, que, no final, é quem executam ali a obra, mas se você consome essa importância segurada com uma exposição da seguradora... Se inviabiliza a retomada. Se inviabiliza a retomada. Aí você volta para uma apólice que não resolve o problema, e o problema é, como você bem destacou na introdução, obras são dois inacabadas. pontos, eu acho importantíssimo a gente reforçar essa distinção. Uma coisa é a cobertura adicional, trabalhista e previdenciária, comum nos contratos... Prevista em lei e comum nos contratos de seguro-garantia de performance, em que a seguradora busca dar uma proteção ao segurado caso ele seja chamado a lide no processo trabalhista do contratado, do tomador. É isso aí. Quando a gente está falando aqui de extensão de responsabilidade trazido pela nova lei de licitações, a gente não está falando da garantia adicional trabalhista previdenciária, a gente está falando de uma exposição nova que a seguradora, por fazer parte do contrato como interveniente anuente, passa a ter. Essa exposição é que precisa ser endereçada, porque ela agora, como a administração pública originalmente é chamada lide, ela poderia também ser chamada lide nos processos trabalhistas. O edital, ele coloca de uma forma interessante, né, acho que consonante com essa preocupação do mercado, que ele coloca que as partes envidarão os melhores esforços para desvincular a seguradora se isso acontecer. Eu acho que você não pode controlar a reclamação trabalhista não surgir. Exatamente, mas que as partes pactuam de desvincular a seguradora dessa obrigação. Acho que está em linha com a intenção e foi bem redigido. O outro aspecto que o edital traz em várias partes do clausulado trazido no anexo 1 é com relação à extensão de responsabilidade ilimitada da seguradora, né? Então, vedando e colocando que a responsabilidade se dá até o limite máximo de garantia, isso é colocado em inúmeros aspectos, em inúmeras cláusulas que compõem o clausulado. Eu acho que foi um ponto... Que é uma premissa, só para reforçar esse ponto, que ele é bem relevante, é uma premissa fundamental sem a qual não imagino que haveria produto. Porque a seguradora... Não teria cobertura ressecuritária também. Não teria cobertura de resseguro e, portanto, se tornaria... Como o modelo que trabalha com base no quanto você tem de disposição, quanto você pulveriza a disposição, funcionaria se a seguradora entrasse numa pólice, não sei, por 60 milhões de reais, mas que a exposição dela pudesse ser 300, 400, 500. O prêmio não seria suficiente para... Teria um tema de insolvência, potencial insolvência no mercado segurador. E até questões com relação ao limite máximo de retenção da seguradora, enfim, teria uma série de aspectos relevantes. E eu acho que foi bem endereçado no edital,
traz isso em diversos aspectos, apesar de na redação da lei isso não está explícito, no edital isso ficou bem endereçado, acho que ficou bem pacificado. Que é uma interpretação basicamente sistêmica da nova lei de licitações, com o decreto-lei 7366, com o Código Civil, a limitação do valor e risco. Não está previsto claramente só na nova lei de licitações, mas é resultado dessa interpretação sistêmica. Sim. O quarto aspecto da nova lei de licitações, que um ponto de atenção bem endereçado, e eu achei até interessante como foi construído nesse edital, é com relação à parte operacional, né? Como que operacionaliza a substituição do tomador? E achei interessante que estabelecimento de um termo, né, transitório, que é firmado entre a seguradora e o substituto, e que o contrato em si é firmado com a administração pública de forma privada com o substituto eleito pela seguradora. Exato. Eu acho que esse é o tema mais fascinante da lei de licitações com seguro-garantia de retomada, porque quando você olha para a lei, vem algumas ideias de como isso poderia ser operacionalizado. A primeira é a seguradora ser contratada, figurar como contratada numa relação jurídica entre ela e o Estado, e ela subcontratar num contrato do qual o Estado não fizesse parte essa retomada. Qual a dificuldade desse modelo, a complexidade desse modelo? Teria que mudar o objeto. Primeiro, o objeto social da seguradora. Exato. A seguradora não pode empreender, então ele esbarra diretamente no decreto 7366. Uhum. O segundo, que chegou a ser discutido e ventilado, foi a seguradora numa relação direta com o Estado, tendo interveniente anuente o substituto. Mas, além de também esbarrar na 7366, porque o interveniente anuente ser o substituto esbarraria da mesma forma. Porque não muda a primeira... Exato. Então, esse é um segundo modelo que esbarra de novo na 7366, embora tenha a presença do substituto. E por que esse segundo modelo também foi pensado? Ele foi pensado porque a lei ela diz que a seguradora pode dizer ao Estado em nome de quem emitir o empenho, ou da seguradora ou do substituto. Uhum. Então, ele, na presença de interveniente anuente, foi pensado como um canal de... Mas o interveniente anuente emitir nota dentro do contrato também... Exato. Não seria também muito... não faz sentido do ponto de vista jurídico, ele não é o responsável pelo cumprimento. Então, a melhor interpretação, a interpretação final que foi dada foi, bom, quando a gente olha, e salvo engano, isso é a interpretação aqui do 102. Quando a gente olha o 102, ele diz o seguinte: na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento, assumir a execução e concluir o objeto, hipótese em que a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, poderá. Duas formas de interpretar o 102.1 e a melhor forma que se chegou. Ela assina o contrato inicial, para aquele que ela emite a garantia, como interveniente anuente. Sim. Mas ela também figura como interveniente anuente no contrato de retomada. Uhum. Qual o papel da seguradora? Encontrar o substituto. Uhum. Quais as exigências previstas em lei para esse substituto? Esse é um ponto interessante, porque inclusive pode ser uma preocupação dos tomadores. A seguradora, você tem um processo de licitação, nesse processo de licitação você encontra a melhor proposta e a seguradora depois decide quem é o substituto. E pela letra da lei, ela basicamente exige no artigo 102, inciso 1, inciso 2, a regularidade fiscal do substituto. Ela não coloca exigências maiores nesse aspecto, ao 102.2. Embora, aí é que eu faço uma interpretação um pouco combinada com o artigo 122, parágrafo 1º, que diz que o contratado apresenta à administração a documentação que comprova a capacidade técnica do subcontratado. Ou seja, a lei não exigiu mais do que a regularidade fiscal. A seguradora, obviamente, vai fazer uma diligência para contratar aquele substituto que concluirá o contrato. Ela não tem objetivo nenhum de contratar alguém que não está apto a concluir o contrato. Né? Mas pode haver no edital exigências mínimas também
restrições impostas no edital para que a seguradora também inclua na sua lista de verificação do subcontratado. Mas, em resumo, essa foi a modelagem encontrada. A seguradora como interveniente anuente, substituto E essa como avaliação contratado. adicional é endereçado no clausulado quando coloca a obrigação da seguradora em verificar a capacidade técnica do substituto. Exato. Eu entendo que teria que estar já no edital, não estando no edital, a seguradora, ela obviamente faz a diligência dela para encontrar o substituto e apresentar o substituto ao Estado, observada a regularidade fiscal, entre muitos outros aspectos, porque a seguradora vai selecionar aquele contratado, aquele subcontratado, né? Na letra da lei, a lei chama de subcontratado, que é o substituto, apto a concluir a obra. Mas o edital pode ou não exigir requisitos adicionais para que a seguradora observe. No exemplo de Mato Grosso, ficou com o desenho da lei. Basicamente é só a regularidade fiscal, a seguradora tem essa liberdade de buscar o melhor substituto. Excelente. É o que estava buscando aqui a previsão no clausulado em que a seguradora se responsabiliza por selecionar outros, quais seriam os critérios que ela... Isso não vai estar como não está no edital? Eu acho que está, segundo critérios próprios de análise técnica e de eficiência. Exato. Não tem uma lista, né? Um ponto interessante em que na parte inicial do clausulado ele traz, na parte de definições, mas que depois eu não me recordo de ter outras referências, é o termo de compromisso, que é o documento firmado entre a seguradora e o substituto, no qual este último apresenta a proposta firme e vinculativa, estabelecendo os valores, os prazos e as condições para retomada, execução e entrega da obra, nos termos do contrato principal. E aí esse termo de compromisso seria firmado entre a seguradora e o substituto e basearia o contrato que seria firmado com a administração pública e o substituto e a seguradora figurando como interveniente anuente. Exato. Se pensou num processo rápido de regulação do sinistro, porque à medida que você tem a rescisão do contrato principal, que é o primeiro passo para você realmente passar para os atos efetivos visando a retomada. Você precisa rescindir o contrato em relação ao contratado originário, precisa ter ali o registro do que foi, o que não foi executado, do que se falta executar, para você ter um orçamento pela conclusão. O clausulado, inclusive, prevê esse prazo de 30 dias para que essa movimentação aconteça e a conversa de retomada efetivamente avance. Esse termo de compromisso avança no sentido de que a seguradora localiza o substituto, obtém dele uma proposta vinculante e aí tem todas as condições para que tome a decisão de assinatura de contrato diretamente entre Estado e substituto com a seguradora como interveniente anuente. Sim. Sobre o ponto de vista operacional, acho que seria interessante também mencionar essa questão da responsabilidade do segurado de manter íntegro o canteiro até a entrada do substituto. Isso é bem importante. Porque no final das contas você tem uma depreciação, se você tem ali, você pode agravar o valor da retomada e você pode, no final das contas, você está consumindo parte da importância segurada, né, para aqueles riscos que estão cobertos. Você tem refazimento de obra já entregue, que aí obviamente já não está mais no preço, né? O que já estava entregue já foi pago, provavelmente pelo Estado. Já teve aceitação do segurado. Já teve aceitação, então isso é bem importante. O Estado de Mato Grosso trouxe, por exemplo, de maneira muito clara a responsabilidade pela segurança do canteiro durante a transição. Então, esses foram os principais pontos da nova lei de licitações e como o edital endereçou cada um deles. Agora, eu queria fazer uma provocação da gente levantar quais seriam os principais pontos de atenção desse primeiro edital com previsão de cláusula de retomada. E meu principal ponto, né, com base na minha análise, e eu gostaria de te ouvir a esse respeito, é com relação ao item 11.5 da expectativa, reclamação e regulação de sinistro, onde tem a previsão: a seguradora, diretamente ou por meio de terceiros por ela contratados, poderá,
diante de uma expectativa de sinistro, tomar medidas técnicas, operacionais e financeiras de auxílio ao tomador e ou para assegurar a execução do empreendimento, de maneira a afastar os efeitos do inadimplemento, mitigar prejuízos e ou evitar a caracterização do sinistro. E aqui está o principal ponto: não podendo o tomador ou o segurado contra isso se opor. Esse ponto me chama a atenção porque a gente está numa fase de expectativa e que, posteriormente, né, existem outras previsões e que colocam que, na minha interpretação, o custo, né, de fazer essa intervenção seria reembolsável pelo tomador em um cenário e reduziria do LMI da apólice. O ponto importante é o momento em que é um cheque em branco na minha leitura. É um cheque em branco que a seguradora recebe, tanto do segurado quanto do tomador, no momento ainda de expectativa, para fazer intervenção que ela unilateralmente defina relevante para evitar a caracterização de um sinistro. E aqui é um grande poder, né? E quais são as responsabilidades associadas a esse grande poder? Se existe possibilidade de reembolso do tomador, se existe a redução do LMI, não existem grandes consequências para a seguradora. Então, esse cheque em branco é uma parte que, sob o ponto de vista tanto do segurado quanto do tomador, me deixaria desconfortável. Legal. Vamos tentar identificar ou explorar um pouco o que está por detrás dessa cláusula. Vamos começar com a questão da subrogação contra o tomador primeiro, e a gente entra um pouco no detalhe do quão importante essa cláusula é e do papel da seguradora nesse momento de mediação da expectativa de sinistro. Primeiro, a lei prevê, lá no 786 do Código Civil, o direito de subrogação da seguradora em caso de pagamento de indenização. Esse é um direito legal, independentemente da previsão do contrato, paga a indenização, a seguradora subroga nos direitos do segurado contra o causador do dano, mas aqui... E aqui eu vou só fazer um parênteses, claro. Aqui ainda não é uma indenização, é numa fase de expectativa. Exato. Não tem nem a reclamação do sinistro em si. A lei fala de indenização, tem lá um direito de subrogação legal, que pode ser... Aqui seria quase uma despesa de salvamento. Exato, exato. A lógica é o salvamento, a gente chega no salvamento. O direito de subrogação legal ele pode ser ampliado no contrato de contragarantia com o tomador. Então, a seguradora e o tomador, regulando como vai funcionar a relação deles nesse contrato de contragarantia para obras de grande vulto, ela vai provavelmente estabelecer como boa prática o direito a ressarcimento no contrato de contragarantia como título executivo que Sim. Né, automaticamente executável. Direito de receber, inclusive, o reembolso de despesas que superem o LMG ou de despesas relacionadas a, por exemplo, aí, o salvamento muito bem definido e identificado por você. Qual é o objetivo? Então, o primeiro ponto do ponto de vista de responsabilidade aqui, a seguradora precisa, no contrato de contragarantia, regulamentar muito bem essa situação com o tomador. Para que essa situação serve? Em muitos contratos, a solução pode não ser a rescisão contratual e a substituição do contratado originário. Às vezes o contratado originário está passando por um problema pontual, né? Inclusive em algum outro contrato, aquele contrato está sendo performado, ele dá sinais de que ele vai precisar de alguma ajuda financeira, por exemplo, de alguma ajuda de intermediação para repactuação de cronograma, e a seguradora pode tomar a decisão de apoiar o tomador para evitar a rescisão do contrato para que ele conclua. Obviamente a solução é negociada, a cláusula ela traz o poder de tomada de decisão para trazer a possibilidade da seguradora tomar essa decisão independentemente da anuência, mas é uma solução negociada de suporte ao tomador, que do meu ponto de vista, isso me parece a interpretação do clausulado, não pode ser deduzida da importância segurada se não for acordada e aprovada pelo segurado. Porque, em outras palavras, se você dá o socorro ao próprio tomador, né, você não pode dizer ao segurado, gastei a importância segurada dessa apólice com o próprio tomador e mesmo assim ele descumpriu. Então é uma medida
Pois é, mas aí, olha, eu vou trazer uma outra... Porque são lugares diferentes dentro do clausulado que... Então, vou citar todos eles para a gente poder amarrar as pontas. Legal. Então, aonde a gente fala que estaria limitado ao LMI, seria no 12.5. A seguradora poderá, a seu exclusivo critério, para evitar ou mitigar os efeitos da expectativa de sinistro e ou sinistros, dar suporte financeiro e ou técnico necessário ao tomador, para que ele possa concluir o empreendimento, sendo certo que todos os custos incorridos pela seguradora serão integralmente limitados pelo respectivo LMI e deduzidos do LMG da pólice, devendo ser integralmente reembolsável pelo tomador. Então aqui ele traz tanto a previsão do reembolso pelo tomador, que, claro, vai ser reforçado sempre pelo instrumento de contragarantia, imagino, mas ele também traz o consumo do LMG. Então, isso no 12.5. E no anterior, ele coloca que seria, no que eu tinha mencionado anteriormente, é no 11.5, que é a cláusula de expectativa, reclamação e regulação de sinistro, em que ele coloca aquela redação anterior, que ele pode intervir financeiramente, tecnicamente, etc., não podendo o tomador ou o segurado contra isso se opor. Quando eu junto o 11.5 com o 12.5, na minha leitura, se torna um cheque em branco, em que você reduz... É claro que a intenção da seguradora é a despesa de salvamento, né? Evitar o sinistro. Mas essa despesa de salvamento está reduzindo o LMG da pólice antes de uma reclamação de sinistro. E não existe aqui a reintegração do LMG, né, como disposto no item 18.7. Exato, não se reintegra. Então, eu achei esse ponto... Mas assim, realmente, como pela própria estrutura do seguro-garantia, o segurado, o tomador não é segurado da pólice, essa cláusula, não vejo aplicação para essa cláusula sem consentimento do segurado. Se a seguradora gastar a despesa de salvamento, digamos assim, gastar o LMG da pólice, dando socorro ao tomador sem anuência do segurado, juridicamente o segurado vai poder reclamar o pagamento integral da importância segurada, né, ou a retomada. Não se pode admitir que o LMG seria deduzido sem anuência do segurado. Uma analogia que a gente poderia fazer é qual seria o comportamento da seguradora caso o segurado fizesse essa intervenção sem a anuência da seguradora. Então, esquece esse modelo em que a seguradora é interveniente anuente e vamos para o modelo tradicional. Se a seguradora entender que existe alguma questão transitória de indisponibilidade de recursos para que o tomador dê sequência nas atividades pertinentes ao contrato e que ela faça, então, uma liberação sem estar vinculada a uma medição, uma entrega, ou um avanço no cronograma físico-financeiro, ela, por liberalidade, faça isso como uma despesa de salvamento, né, para evitar que isso leve ao inadimplemento contratual e que ela não busque a anuência da seguradora. Agravou o risco, né? Ela agravou o risco. E ela poderia, eventualmente, ensejar uma perda de direito, talvez, ou, né, certamente interferir no valor indenizado. Me parece que a régua é a mesma. Ou seja, a seguradora não pode simplesmente socorrer o tomador. Apesar de existir essa previsão, acho que é importante... enfim, uma primeira redação é sempre... uma segunda leitura traz oportunidades, né, de melhoria. E acho que esse seria um ponto importante. Enquanto você comentava, eu pensei aqui, também essa hipótese de salvamento não serve para cobrir eventuais lacunas de pagamento de desembolsos financeiros pelo Estado. Então, se o Estado tem uma responsabilidade de pagamento e o tomador começa a entrar em problemas reais de execução do contrato por não recebimento de medições devidas, validadas por um problema financeiro do Estado... Aí é uma outra questão. Exato, entrando na seara de isenção de responsabilidade. Exato. Mas não foi esse o cenário que a gente trouxe. Exato. Porque aí seria ele não receber medições, não receber por contrato executado. A hipótese de salvamento problemas de mora, ainda não chega a ser inadimplemento, o contrato ele pode ser recuperado, mas existe um atraso, único e exclusivamente atribuível ao tomador, em que a seguradora, olhando para o cenário, diz, olha, a rescisão do contrato
não vai interessar, vai atrasar a conclusão, Sim. vai custar mais caro, não vai ser Sim. tão benéfica. O tomador é quem tem a tecnologia, quem tá instalado no canteiro, é quem conhece o contrato. Sim. É um problema temporário. Vamos negociar aqui uma condição para que Sim, a substituição ia levar uma nova mobilização, transferência. disputa Exato. judicial, eventualmente. Exato. Então, é uma saída nessa linha, uma saída de continuidade com o próprio tomador, mas sem dúvida, precisa da anuência do segurado. Na minha leitura, assim, os pontos principais. Talvez essa cláusula especial mereça ser melhor linkada, enfim, para deixar clara essa situação, embora seja uma conclusão, uma dedução lógica E um aspecto da estrutura interessante da pólice. Eu acredito verdadeiramente que a Federação de Corretores de Seguro poderia agregar valor nessa construção. Uhum. Em adição à Federação de Seguradores e Federação de Resseguradores. Sim. Acho que eles poderiam agregar bastante valor em trazer esse olhar, né? Uhum. Inclusive agora o Estado de Mato Grosso foi pioneiro, enfim, saiu com esse primeiro clausulado, mas temos 26 estados. Né? A gente precisa fazer esse exercício 27 vezes União ao Federal, municípios, ainda tem uma dúvida de como é que os municípios vão tratar também essa questão da competência legislativa para regulamentar o valor de obras de grande vulto, mas sem dúvida tem uma oportunidade enorme de trazer mais players, né, que estão envolvidos nesse processo. Um outro aspecto que eu achei um pouco intrigante seria na composição de novas garantias para esse novo contrato pactuado, o contrato de retomada. Quem seria o beneficiário dessa garantia? O contrato seria entre o subcontratado, o substituto e a administração pública. Uhum. A seguradora como interveniente anuente. Essa nova garantia seria, o segurado dessa nova garantia seria a administração pública? E por que minha pergunta? Porque a responsabilidade financeira pela execução desse novo contrato ela é compartilhada. Parte é indenização e parte é o saldo contratual, que vai ser disponibilizado pela administração pública. Então, isso me gera um pouco de dúvida. Qual seria a configuração dessa nova garantia? E aqui a gente está falando que esse contrato desse substituto é sob o regime exclusivamente privado. Então, as garantias vão ser pactuadas no ambiente privado, ou seja, fora das previsões originais que regeriam o primeiro contrato principal. Essa é uma dúvida super pertinente e super interessante, porque nessa modelagem que a seguradora figura como interveniente anuente do contrato, a primeira conclusão a que chegamos é que, se o substituto é parte na relação com o Estado, se o substituto tem alguma obrigação de fornecer alguma outra garantia com o Estado. A princípio a resposta é não, porque nesse contrato de retomada já está em execução uma garantia que foi dada para aquele contrato, que nasceu originalmente com o tomador, com o contratado originário, no seu percentual de até 30%, em execução, ou seja, com os pagamentos ocorrendo mensalmente. Seguradora pagando a parte que lhe cabe correspondendo ao sobrecusto, o Estado pagando a parte que lhe cabe correspondendo ao orçamento inicial do contrato, para essa conclusão. Agora, mas sempre existe o risco de ruína do subcontratado, como existia originalmente, ou o risco de inadimplemento da obrigação por algum motivo. Existe um segundo risco de inadimplemento e talvez da insuficiência, caso esse contrato não seja cumprido, também da própria garantia oferecida pela seguradora conseguir realmente levar à conclusão do contrato. E a gente ainda precisa voltar naquele ponto do que acontece quando a seguradora retoma e não conclui, né? Sim. Que a gente pulou, mas a gente já chega lá. O que se tem falado é o seguinte: o subcontratado oferecer garantias à seguradora, e aí pode ser, por exemplo, uma pólice de seguro-garantia para a parte que lhe corresponda, dentro do âmbito de um contrato privado, como você bem notou, né? O edital traz essa previsão de que o contrato será sob regime de direito privado, para que a seguradora, primeiro, aqui você tem a responsabilidade trabalhista, previdenciária, toda a responsabilidade desse
contratado, de substituto, né? Que se afetar a seguradora, de novo a gente vai para a extensão de responsabilidade da seguradora e torna, coloca em risco o projeto. Então, o substituto... E que é reforçado inúmeras vezes no clausulado como limitado ou limite de espaço de garantia. Então, Exato. nesse cenário... Então, você tem o substituto oferecendo uma garantia seguradora, por exemplo, imagino eu, com cobertura adicional trabalhista, previdenciária, para proteção da seguradora de eventuais riscos. Você está falando da garantia no regime privado, então isso daqui nem seria aplicável. No regime privado. Entendi, mas tudo bem, Agora, o princípio se mantém. A lei não trouxe, e também não tem uma regulamentação pendente, quando a gente olha os artigos que estão pendentes de regulamentação na nova lei de licitações, tem vários que já foram regulamentados, tem a lista dos que estão pendentes, não tem um item, por exemplo, pendente para se regulamentar se o substituto precisa oferecer alguma garantia para o Estado, uma segunda garantia. A princípio, a resposta é não. O princípio que a lei trouxe é a seguradora responde até os 30% do valor da garantia, o substituto, ela pode, na relação segurador e substituto, ter exigência de outras garantias que não estão limitadas aos 30%, Sim. Né? Porque a relação é jurídica de direito privado, mas essa é uma pergunta que a prática vai mostrar se a gente vai ter algum avanço, alguma mudança com a experimentação desse tipo de retomada. A princípio não tem exigência na lei, nem decreto pendente, nem nenhuma regulamentação pendente. Mas por governança seria indicado, né? Para se manter o mesmo princípio. Do substituto para a seguradora, sem dúvida. Eu imagino que a seguradora... Mas para a seguradora, eu acho que ela não deveria ser o segurado nesse novo contrato. Deveria ser a administração pública. E para isso... Porque nesse novo contrato principal, que é o contrato de retomada, quem que vai figurar como contratante? A administração pública. Administração pública. Contratado, o substituto. Então, eu imagino que a nova garantia deveria ser com o substituto como tomador e a administração pública como segurado. E aí a minha dúvida com relação a essa a responsabilidade financeira, mas tudo bem, porque no limite, essa responsabilidade, eu não sei como que vai figurar no contrato com o substituto, mas a obrigação financeira da seguradora, a princípio, é com o segurado, com a administração pública, e a seguradora deveria fazer o pagamento não direto ao substituto, mas da parte que lhe cabe. Deveria fazer o pagamento ao segurado, à administração pública, e a administração pública fazer o pagamento integral ao segurado. Desculpa, ao substituto. A princípio, a modelagem é que os pagamentos sejam feitos ao substituto pelo Estado e pela seguradora. Agora que a gente vai entrar numa seara de orçamento público que é um pouco complexa, de dotação orçamentária, de repasse, e a seguradora vai fazer pagamento de uma nota fiscal de contrato de construção. Exato. A gente está voltando no mesmo ponto. Ela deveria fazer em caráter de indenização ao segurado da pólice sinistrada, que é a administração pública. Ou com a anuência do segurado que o pagamento seja feito, enfim, há meios jurídicos de que o pagamento seja feito direto com essa documentação de que, na verdade, o pagamento ele está sendo feito direto como forma de indenização ao segurado, né, vai sendo deduzido do LMG, mas esse é um operacional que ainda não está 100% claro. Desenhado, provavelmente, né? Exato. Um outro ponto que eu acho importante da gente conversar é sobre o momento do pagamento da indenização no caso de retomada. Quando que ele se daria? Porque não existe nenhuma previsão se a cada medição o percentual do sobrecusto vai ser pago pela seguradora e o percentual equivalente ao saldo contratual vai ser pago pela administração pública. Isso ao longo daquele contrato de retomada, ou se a seguradora tem a possibilidade de fazer o pagamento antecipado ou proporcional, né? Ou nas primeiras medições. Esse é um outro ponto não regulamentado, não previsto em lei, o que parece indicar o modelo que provavelmente deve prevalecer é que o segurado ele mantém a previsão orçamentária, a previsão de pagamento que ele já tinha prevista para aquele contrato e a seguradora responde pelo sobrecusto de maneira proporcional pelo tempo a decorrer. Então, se você tem 12 parcelas por pagar no decorrer do ano e o Estado tem ali 100 para pagar por mês, ele vai continuar fazendo os desembolsos mensais de 100
E se o sobrecusto foi de 10%, por exemplo, a seguradora vai pagar os 10% a mais a cada mês. Não dá para cravar na pedra de que esse é o modelo definitivo, porque isso é um tema que precisa ser tratado no âmbito do contrato de retomada. Quando a gente olha o contrato de retomada, inclusive ele traz a possibilidade de novo projeto executivo, ele traz a possibilidade de novo cronograma, não só físico, mas também financeiro. Então, obrigatoriamente vai ser um tema tratado e negociado pelas partes no momento do contrato de retomada, mas tudo indica que o modelo preferente seria esse, né? Seria de desembolso para casar com o orçamento público do segurado, do ente estatal, assim como ele para o qual ele já havia se planejado no contrato originário. Agora, tem discussão aí, porque no aspecto da subrogação, por exemplo, vai pagando aos poucos e vai recuperando aos poucos do tomador originário, execução. Então, pode ser que exista outra modelagem, sim. Não existe vedação legal para isso, né? Sim. Existe previsão, a possibilidade de na retomada a seguradora ter lucro? Esse foi um ponto, inclusive, bastante debatido. A gente tem conversado com alguns procuradores e eles têm até colocado esse ponto. Olha, se o custo para retomada for menor, a seguradora poderia negociar uma condição vantajosa com o substituto, né, e realmente obter um lucro com isso. A minha visão é que o seguro, o objetivo não é a obtenção de lucro, o objetivo da seguradora realmente é pagar pelo prejuízo sobre custo no preço negociado com o substituto, que inclusive fará parte do contrato com o Estado. Então não vejo essa situação de lucro. O que há, evidentemente, a possibilidade é a seguradora ter uma garantia de 30% e consumir, como se espera consumir, no máximo 30%, mas talvez menos que 30%. Mas não é uma hipótese de lucro, é uma hipótese de limitação de exposição para menos do que a importância segurada pela qual ela assumiu. Mas assim como a seguradora não empreende no negócio de construção, a seguradora pode ter não... lucro decorrente Exato. de empreendimento de negócios de construção. Exato. O objetivo é proteger o segurado até o limite máximo da importância segurada, pelo prêmio que foi cobrado, com essa gestão. Dentro desse cenário de desafio, a gente acabou não comentando muito, mas tem os custos que a seguradora vai incorrer com o monitoramento do contrato antes da retomada. Esse é um ponto interessante. Exato. Inclusive todo o custo de monitoramento, que é uma terceirização, né, dessa função de monitoramento, apesar das obrigações das partes se manterem, existe a intenção da administração pública de que o mercado segurador reforce essa característica de monitoramento dos contratos, e isso gera um custo relevante para o mercado segurador. Então, no início da nossa conversa, a gente falou sobre o custo adicional para o tomador em função do aumento da importância segurada, mas e a taxa? Quem vai pagar essa conta no final das contas? A conta das despesas relacionadas ao monitoramento. Legal. Bom, a resposta a seguradora precisa precificar no prêmio do seguro, ou seja, na taxa, né, que é cobrada sobre o valor da importância segurada, essa despesa com o monitoramento. Essa despesa de monitoramento, ela não ali na vigência do contrato, não vai ser deduzível do limite máximo de garantia, ela não vai reduzir a exposição da seguradora, a taxa precisa refletir essa obrigação. Só corrigindo, a obrigação é faculdade, mas embora seja um poderá na lei, o mercado segurador, sem dúvida, emitindo apólices para esse tipo de risco, vai ter interesse em monitorar para o acompanhamento da obra, para mitigar risco, reduzir exposição. Um contrato bem monitorado, bem acompanhado, vai dar os sinais de alerta em tempo e o quanto antes a seguradora ter os sinais, melhor. Embora seja uma faculdade, né, da seguradora, a seguradora com certeza vai ter uma despesa maior por isso, e aí o custo do seguro deve, em referência a isso, também mudar. Quem paga a conta? Na verdade, o custo do seguro é incluído no projeto, né, no BDI, na planilha de preços do segurado para o tomador. Então o segurado ele acaba pagando indiretamente por uma garantia robustecida, uma garantia com o potencial de realmente fazer a retomada.
Mas aqui tem um Essa cenário... adequação da taxa Adequação da taxa é o considerada... papel da seguradora, precificar. Exato. E aí vai variar de seguradora para seguradora, obviamente, de política de subscrição para política de subscrição. Eu digo, a previsão do BDI vai ser com base em uma hipótese adotada pela administração pública. Administração pública, que pode ser suficiente, pode ser... Não pode ser... o custo de monitoramento vai variar de seguradora para seguradora, de cliente para cliente, de contrato para contrato. Exato. Essa complexidade torna difícil a gente chegar numa conclusão de onde é que vai ficar esse equilíbrio, esse desequilíbrio na planilha de preço. Mas, em resumo, as seguradoras que estão preparadas com equipes internas, se preparando com equipes internas de engenharia para tornar esse custo de monitoramento talvez mais barato. Outras que estão com prestadores de serviços, empresas que especializadas como fazer, não necessariamente vai ser mais barato interno ou não, depende do volume de negócios, da carteira, da seguradora, da quantidade de contratos, da localização desse contrato, uma série de fatores. Mas, sem dúvida, o preço precisa contemplar esse custo da seguradora caso ela opte por monitorar, o que me parece será a decisão razoável e sensata de monitorar os contratos com cláusula de retomada. Maravilha. Para a gente encerrar, Rafa, acho que o mercado tem falado bastante sobre as perspectivas, né? A retomada, ela traz um grau de complexidade na administração, no monitoramento dos contratos, na subscrição. Na sua perspectiva, queria te fazer duas provocações. O que muda na análise do risco, principalmente falando para os tomadores, né? O que eles devem se preocupar em apresentar, em trazer maior robustez para essa análise da seguradora, buscando essa ampliação de capacidade que será necessária para atender a essa demanda. E o que você enxerga do futuro do mercado? Vão existir seguradoras que vão se especializar? O mercado hoje com por volta de 35, 36 seguradoras atuantes em seguro garantia. Você acha que um nicho vai se especializar nessa operação com retomada? Fala um pouquinho da sua visão de futuro e principalmente dando aqui as dicas para os tomadores que buscarão capacidade para participar desses contratos. Legal. Eu começaria dizendo que quanto mais informação a seguradora tem, quanto mais a simetria e falta de informação não vai ajudar uma precificação, a melhor precificação. Então, quanto mais informação a seguradora tem do projeto, da expertise, quanto mais acesso, obviamente o tomador via seu corretor de seguros possibilita, viabiliza a seguradora, melhor para que a precificação reflita. Uma pergunta. Uma análise que a seguradora provavelmente deve fazer é a existência de substitutos para aquela natureza de projeto. Sim. Né? O próprio tomador, nesse processo de contratação, ele sugerir, ele indicar, olha, esses aqui são os meus concorrentes, são as empresas que poderiam entregar esse objeto assim como eu. Isso favorece a análise do risco? Seria desejável receber? Me parece que é uma informação que soma. Obviamente a seguradora tem na própria licitação algumas indicações dos participantes, tem ferramentas para isso, mas é o tipo de informação que soma. A seguradora ter ali a lista dos substitutos. Porque além da análise econômico-financeira, de expertise, de backlog, das projeções todas que a seguradora faz, ela ter uma lista de substitutos é um fator importante no processo de emissão de uma apólice como essa, porque se você tem uma lista escassa, trabalho muito específico, exato, equivale a dizer que essa apólice é quase uma garantia de um pagamento de multa de 30% do valor do contrato. Né? Então, o primeiro ponto eu começaria por aí, informação. O segundo ponto da análise, eu acho que aqui o mercado vai aprender e vai se moldar, é que como a gente saiu de 5% de valor de contrato para 30% de valor de contrato, e há muitos tomadores que já estão, do ponto de vista da sua capacidade econômico-financeira, bastante próximos dos seus limites com 5, você vai ter um salto aqui de necessidade de capacidade. É muito importante a construção, isso é algo que não se faz do dia para a noite, de um relacionamento mais próximo com a seguradora, né, dos clientes com as seguradoras. Há exemplo de outros mercados onde, de fato, a seguradora ela tem ali vários projetos daquele cliente, daquele tomador, e ela apoia em vários contratos, conhece a situação
financeira e operacional e física e de todos os contratos que aquela empresa vem performando. Então o olhar passa a ser um olhar um pouco mais holístico, um pouco mais completo para o tomador em si. E todos os contratos que ele executa, porque no final das contas eles têm impacto, eles podem impactar um outro contrato, do que uma análise muito mais voltada para aquele contrato específico. Então, além da informação, eu diria um relacionamento mais, uma visão mais de médio e longo prazo entre os tomadores e as seguradoras, para permitir com que essa análise de subscrição, cada seguradora na sua autonomia, na sua política, na sua forma de análise, possa entender o quanto a capacidade operacional, o histórico de bom cumprimento de contratos, o zelo com o tomador com outros contratos pode alavancar a capacidade que talvez do ponto de vista econômico e financeiro num primeiro momento, numa decisão puramente voltada às demonstrações financeiras, não seja viável. Então esse seria o segundo ponto. Aqui eu acho que um ponto importante de mencionar é a intermediação para um corretor de seguros especialista em seguro-garantia, que possa bem representar o tomador nessa conversa, né, Exato, fundamental intermediação com o mercado segurador. Fundamental esse olhar para o cliente como um todo, essa defesa do cliente na conversa com a seguradora. Eu acho que esses são os dois principais pontos. Informação, relacionamento, no sentido de realmente abrir as portas para que a seguradora entenda melhor o risco e possa precificar melhor. Sim. Agora, há também outros pontos, como por exemplo o monitoramento de obra. Já se alguns tomadores oferecendo compartilhamento de informações, não só tomadores, mas segurados também. Compartilhando informações de monitoramento por drone, em tempo real, relatórios com a seguradora que podem reduzir o custo de monitoramento presencial ou espaçar a periodicidade, por exemplo, de monitoramento da seguradora naquela obra. Sim. Então, assegurados, o Estado de Mato Grosso tem um bom exemplo lá na CEINFRA, de que eles têm monitoramento por câmeras em boa parte das obras, e esse monitoramento ele fica disponível, ele é público, e isso reduz o custo de monitoramento. Tudo isso auxilia para que a precificação seja uma precificação mais barata, né? Porque a finalidade, no final das contas, não é colocar esse ônus do custo do monitoramento com o tomador e reduzir a margem dele no contrato. O objetivo é como essa modelagem ela funciona com um monitoramento eficiente, porque é papel da seguradora, né, optando por monitorar, embora seja sua faculdade, monitorar de forma eficiente, seja um monitoramento que realmente mostre ali os sinais de alerta quando eles aparecerem, e que não onere, né, demais o custo do contrato, seja para o segurado na taxa que ele considera no BDI ou para o próprio tomador. Esse edital ele tinha previsão para o dia 6 de maio e ele se encontra suspenso desde meados de abril, né? Ele foi publicado no início de abril e está suspenso desde meados de abril. Me parece que está relacionado a essas questões que os tomadores se encontram. Queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, bem brevemente, para a gente finalizar. Eu acho que assim, a iniciativa pioneira do Estado do Mato Grosso, louvável, de sair, negociar um clausulado, lançar um primeiro edital, assumir a frente na federação nesse aspecto, e naturalmente um primeiro edital, um primeiro seguro como esse suscita dúvidas de todos os lados, né? Vejo a suspensão como um processo natural do amadurecimento dessas discussões, iniciativas como essa, né? E volto aqui a parabenizar pela iniciativa da gente discutir, olhar e olhar o contrato, olhar o edital, a garantia com o viés do interesse público, o interesse da sociedade e o interesse também dos tomadores sérios, e muitos tomadores sérios que cumprem os seus contratos, que vão também ter um benefício de passar por esse crivo de seleção, né, das seguradoras no momento de terem as suas apólices emitidas. Então vejo como um processo natural de amadurecimento democrático, né, com espaço para que todos os players envolvidos nesse assunto se manifestem. Maravilha. Rafa, muito obrigada. A gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Foi um prazer ter você aqui na nossa casa. Espero ter você novamente.
Queria te agradecer de verdade. Não poderia ser o melhor lançamento que com a sua presença. Imagina, obrigado. Fico honrado pelo convite, espero voltar. Muitíssimo obrigado, parabéns mais uma vez pela iniciativa que tanto agrega ao mercado de seguros em geral, e em especial ao nosso mercado de seguro garantia. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Bem, se você ficou com a gente até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. A nossa proposta não é falar mais do mesmo, é um conteúdo mais denso, para você poder depurar e ouvir com calma. Se você gostou, peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e curtam e compartilhem esse material.